Quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, é impossível não se impressionar com a transformação que Deus realizou em sua história. Um homem que no início respirava ameaças contra os cristãos que perseguia com zelo aqueles que invocavam o nome de Jesus, tornou-se o maior missionário do Evangelho e escritor de cartas que atravessaram gerações e até hoje alimentam a fé de milhões de pessoas em todo o mundo. É curioso perceber como Deus escolheu justamente alguém que parecia ser o inimigo número 1 da fé para se tornar um dos maiores porta-vozes do reino. E essa realidade nos ensina algo profundo. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. O mesmo poder que mudou Paulo é capaz de mudar a mim e a você, de transformar a nossa mente, de alinhar os nossos passos e de nos tornar instrumentos vivos de esperança e luz em meio a este mundo que tanto precisa. Mas, ao estudarmos sua trajetória, percebemos que havia características marcantes em sua caminhada. Paulo não apenas se converteu e seguiu em frente. Ele desenvolveu atitudes que moldaram sua vida espiritual, que fez dele alguém digno de ser imitado. Tanto é que o próprio apóstolo dizia: "Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo." E é justamente isso que precisamos compreender hoje. Se quisermos crescer em maturidade, em fé e em obediência, precisamos olhar para as vidas de Paulo e aprender com suas atitudes. Por isso quero compartilhar com você 3 atitudes de Paulo que todo cristão precisa ter, porque elas não são apenas lições teóricas, mas práticas que podem transformar a nossa relação com Deus e nos tornar mais firmes em nossa jornada. Antes de mergulhar nelas, quero que você reflita por um instante. Quantas vezes você já sentiu que a fé estava fraca, que a caminhada cristã parecia pesada, que a esperança diminuía diante das dificuldades? Quantas vezes você já pensou em desistir, em deixar para depois, ou até mesmo se perguntou se realmente vale a pena permanecer? É nesse cenário que a vida de Paulo fala tão alto. Porque se havia alguém que tinha todos os motivos para desistir, esse alguém era ele. Paulo enfrentou perseguições, prisões, naufrágios, rejeições, calúnias, chicotadas, apedrejamento, e ainda assim nunca abriu mão de sua fé. Nunca deixou de anunciar o Evangelho. Nunca deixou de testemunhar que Cristo era suficiente em todas as coisas. O segredo dele estava justamente nessas atitudes que vamos explorar. A primeira delas é a sua capacidade de manter os olhos fixos em Cristo, independentemente das circunstâncias. Paulo nunca se apoiou em si mesmo. Antes de conhecer a Jesus, ele confiava em sua formação, em sua religiosidade, em seus méritos. Mas depois da experiência no caminho de Damasco, ele entendeu que tudo aquilo que antes era motivo de orgulho, agora não passava de perda diante do conhecimento de Cristo. Paulo tinha clareza de que sua vida não girava mais em torno do que possuía ou do que fazia, mas de quem o havia chamado. Isso é algo que todo cristão precisa aprender. Quando os olhos estão em Jesus, não importa se a tempestade é grande, não importa se os ventos contrários sopram, não importa se a caminhada é dura, o coração permanece firme porque a base está no Senhor. Quantas vezes nós tropeçamos porque desviamos o olhar? Paulo nos ensina a centralizar tudo em Cristo, a enxergar a vida pela lente da eternidade, a entender que as tribulações presentes não se comparam com a glória que nos espera. Imagine Paulo preso em Roma, acorrentado, sem liberdade, com frio, com fome, escrevendo cartas de encorajamento às igrejas. É como se a lógica natural dissesse: ele é quem deveria estar desanimado, mas ao contrário, ele fortalecia os outros. Isso só é possível porque os olhos estavam fixos em Jesus. Essa é a primeira atitude que precisamos cultivar. E aqui cabe uma reflexão. Para onde você tem direcionado os seus olhos? Será que eles têm se fixado nas notícias ruins, nas crises, nos medos, nos fracassos? Ou será que estão voltados para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé? Essa mudança de perspectiva pode transformar radicalmente a forma como enfrentamos os desafios. A segunda atitude de Paulo que todo cristão precisa ter é a disposição para servir, mesmo em meio às dificuldades. Paulo entendia que a sua vida não lhe pertencia mais. Ele dizia: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Isso significava que cada respiração, cada passo, cada esforço era para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Paulo não se preocupava apenas consigo, pelo contrário, ele se desgastava para que outros fossem alcançados pela mensagem da cruz. Nas suas viagens missionárias, mesmo enfrentando fome, sede e perigo, ele continuava pregando, consolando, levantando igrejas, discipulando novos convertidos. E o mais inspirador é que Paulo não servia apenas quando tudo estava bem, mas sobretudo quando tudo estava difícil. Ele não dizia: "Quando eu estiver em um lugar confortável, aí sim vou falar de Jesus." Não. No meio da prisão, ele evangelizava os guardas.
No meio da perseguição, ele encorajava os irmãos. No meio da escassez, ele compartilhava esperança. Servir não era um peso, era o propósito de sua vida. E aqui está a lição para nós. O cristão verdadeiro entende que servir é mais do que uma atividade da igreja. É uma postura de vida. É olhar ao redor e perceber que sempre haverá alguém precisando de uma palavra, de uma oração, de um gesto de amor. Pense em quantas oportunidades passam diante de nós todos os dias e que poderiam ser momentos de serviço. Às vezes, um simples sorriso, uma escuta atenta, um abraço, uma mensagem pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Paulo nos mostra que o serviço não depende de circunstâncias ideais, mas da disposição do coração. Ele mesmo dizia que se fazia de tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Essa entrega total é a segunda atitude que precisamos cultivar. E a terceira atitude de Paulo que todo cristão precisa ter é a perseverança. Essa talvez seja uma das mais desafiadoras, porque envolve resistir, permanecer firme, não desistir, mesmo quando parece não haver saída. Paulo enfrentou coisas que para muitos seriam insuportáveis, mas ele tinha uma convicção inabalável. A sua esperança estava firmada em Cristo, e por isso ele podia suportar tudo. Ele dizia: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Essa não era apenas uma frase bonita, era uma verdade vivida na prática. A perseverança de Paulo não vinha de uma força humana extraordinária, mas de uma dependência total de Deus. Ele reconhecia sua fraqueza, mas justamente nessa fraqueza experimentava o poder de Deus. Quantas vezes nós desistimos facilmente porque confiamos demais em nós mesmos? Paulo nos lembra que a perseverança não é fruto da nossa autossuficiência, mas da graça que nos sustenta. E é essa perseverança que nos mantém firmes quando o desânimo bate, quando as orações parecem não ser respondidas, quando a vida parece não fazer sentido. Paulo concluía sua jornada dizendo: "Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé." Essa é a declaração de alguém que perseverou até o fim, que não deixou as lutas roubarem sua esperança, que não permitiu que as dores sufocassem sua fé. E se ele conseguiu, nós também podemos, porque o mesmo Deus que o sustentou é o Deus que está conosco hoje. Essas três atitudes, manter os olhos em Cristo, servir com disposição e perseverar até o fim, são como pilares para a vida cristã. Elas não apenas fortalecem nossa fé, mas nos tornam testemunhas vivas do poder de Deus. Quando vivemos assim, impactamos as pessoas ao nosso redor, porque elas percebem que não é apenas religião, mas uma transformação real. E talvez você esteja ouvindo tudo isso e se perguntando: mas será que eu consigo viver dessa forma? A resposta é: sim, não pela sua força, mas pela graça de Deus. Paulo mesmo disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." É nesse lugar de dependência que aprendemos a viver com olhos fixos em Cristo, a servir sem medir esforços e a perseverar até o fim. Agora eu quero te fazer um convite. Se essas atitudes de Paulo tocaram o seu coração, se de alguma forma você deseja viver dessa maneira, escreva nos comentários qual delas mais falou com você hoje. Isso não é apenas para engajamento, mas porque compartilhar fortalece a sua decisão e pode encorajar outras pessoas que vão ler o que você escreveu. E se essa mensagem trouxe paz e esperança, eu te peço: inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like, porque assim você ajuda a espalhar ainda mais essa palavra e permite que mais pessoas sejam alcançadas. Paulo entregou a vida inteira por causa do Evangelho. E nós o que temos entregado? Essa é a reflexão final que deixo para você. Que possamos viver como ele viveu, firmes em Cristo, prontos para servir e perseverantes até o fim. Porque no final da jornada, o que realmente importa é ouvir a voz do Senhor dizendo: "Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor." Que essa seja a nossa maior motivação, a nossa esperança viva, a nossa meta eterna.